É, Olá, boa tarde. Boa tarde, Ana. Tudo Boa bom? tarde. Oi, Ana, então me fale um pouquinho a respeito de você, quem você é no mundo, o que você gosta, o que você faz. Meu nome é Ana Clara, eu tenho 20 anos, eu estudo jornalismo, comunicação social, jornalismo na PUC. Eu gosto muito de ler, gosto muito de fazer esporte, gosto de muita coisa. Agora na pandemia, principalmente ler, está sendo minha válvula de escape. É isso, basicamente, me resumindo assim. Sim, legal. Você faz jornalismo e deixa eu lhe perguntar, como é que é a sua relação com o jornalismo e a leitura? É uma coisa assim, eu achava que ia ser diferente, porque, não sei, eu achava jornalista, você lê muito. Não, não é, não é isso. Eu entrei no jornalismo principalmente porque eu gosto de escrever, né? Não era nem porque eu gostava de ler, mas os livros de jornalismo, de comunicação em si, são uma coisa assim, muito diferente dos livros que eu geralmente lia. São umas coisas assim, livros de reportagens, de. Acho que o livro mais diferente que uma jornalista escreveu que eu li foi o livro que a Maria Beltrão lançou durante a pandemia, que era um livro falando dela, falando como ela estava na pandemia. Foi um livro assim completamente diferente do que eu estava acostumada a ler, que eu estava lendo teoria do jornalismo, livros sobre como cada repórter pensava sobre as reportagens que eles faziam, como eles se portavam na hora de fazer uma entrevista e coisas relacionadas a esse tipo. Então, não, assim, o jornalismo que eu imaginava, que eu ia, meu Deus, eu vou ler qualquer livro e vai ser isso, é isso que vai me formar. Não, são ideias completamente diferentes. Ah, muito legal. É interessante a gente ver nossa relação, geralmente com a nossa profissão, com a que a gente vai se formar e com a leitura, né? A gente como leitor, principalmente leitor assíduo, né? Me fala, onde é que você nasceu? Eu nasci no Rio, mas só nasci mesmo. Eu morei em Niterói minha vida inteira. Ou seja, você é literalmente raiz, né? Mesmo morando no Rio, mesmo tendo nascido no Rio. Uhum. Deixa eu te perguntar, você lembra qual foi o primeiro livro que você leu na sua vida? Primeiro, não, não assim, acho que mais um dos que eu lembro de ler quando eu era pequena é aquele Marcelo Marmelo Martelo, e Menino Maluquinho. Nossa, Menino Maluquinho, eu tinha esse Gibi, muito livro. gibi, adorava gibi. Eu tinha esse livro quando eu era criança, eu ganhei quando eu aprendi a ler. E eu lembro que eu lia ele todos os dias. Mas era todos os dias mesmo, tanto que eu sabia todas as falas do livro. E eu até me desenhei num pedacinho do livro, porque eu achava que eu fazia parte dele. É. E deixa eu te perguntar, e por que que você não esqueceu esse livro, tanto o Menino Maluquinho quanto o outro livro que é difícil, Marcelo, Marmelo, Marcelo? O Menino Maluquinho tem um motivo, que eu li, o livro era do meu pai, eu lia na casa da minha avó. Então o livro já, assim, já estava todo acabadinho, que era de quando meu pai era menor. Então já assim, as páginas já estavam amareladas, ele estava meio assim, a capa meio solta. E aí eu fui, assim, e era um livro com bastante imagem, muita ilustração. Eu ficava, caramba, tem livros de muita ilustração. E o Marcelo Marmelo Martelo acho que foi uma coisa que, assim, no livro ele tem muitos questionamentos infantis, tipo, por que a cadeira se chama cadeira? Coisas assim, por que a colher se chama colher? Por que não se chama outra coisa? São esse tipo de questionamento que crianças geralmente têm, assim, mas por que que isso é assim? Por que que o céu é azul? Por que que a mesa serve pra gente apoiar as coisas para escrever? Por que que o lápis escreve? E foram coisas que foram me marcando, porque eu lembro muito de estar sentada na casa da minha avó, num sofá específico, lendo exatamente esses livros. Ou seja, são boas memórias, né? Sim. Legal. É, Quando criança, antes de você ler esses livros na casa da sua avó, você já gostava de ler? Você já tinha um interesse maior por leitura ou você começou a ler quando você achou esses livros na casa da sua avó? Eu acho que meu interesse assim, por livro começou com os livros na casa da minha avó.
das minhas duas avós, inclusive, porque sempre, assim, tinha um livro, outro, assim, jogado, espalhado, que eu achava, falava, caramba, livro, o que que é isso? E aí eu começava a ler, eu começava a ver que só ver imagem, assim, até porque eu era muito pequena, só ficava vendo imagem. E aí eu lembro que eu estava na casa da minha avó materna e tinha alguns livros que eram, assim, nem era só imagem, aqueles livros interativos. Aí, tem um balanço. Aí você ficava fazendo assim no livro, que aí o balanço ia para frente e para trás. E eu lembro de ficar sempre com as minhas avós na casa delas lendo. E aí tinha aquela revista Recreio, Uhum. que vinha com um brinde, com alguma coleção de alguma coisa. Tinha várias, tinha inúmeras revistas. E eu ficava lendo as piadas, aí eu ficava brincando. Fiquei viciada. Suas avós, elas liam pra você quando você era criança, seus pais? Quem lia pra você quando você era criança? Minha avó materna lia, eu lembro, lia muito. A gente, assim, depois do almoço, quando eu ficava na casa dela no final de semana, depois do almoço, a gente sentada na sala, aí ela lendo o livro da Dama Vagabunda pra mim. Aí eu lembro das imagens, eu lembro exatamente da ordem do livro, de como cada imagem aparece no livro, de tanto que a gente ficava repetindo esse livro. Nossa. Era só esse, e na casa da minha outra avó era o Marcelo Marmelo Martelo, era só isso. Ou seja, por um bom tempo na sua vida, você teve dois livros prediletos na É, infância, que foram livros da sua sim. infância. E assim, fora os livros que você ouvia na casa das suas avós, você pedia livro para seus pais? Ou você comprava livros? Você era criança, né? Mas você É, pedia. pedi, assim, eu lembro de alguma vez que a gente foi no Rio, alguma travessa do Rio, provavelmente, e eu lembro que eu pedi, assim, um livro muito específico, de Diário de uma Princesa, alguma coisa assim, foi um livro muito específico, que era um livro que tinha mais de 50 páginas, eu falei, caramba, é um livro grande, o livro tem mais de 50 páginas, são só palavras, não tem imagem, é só palavra, caraca, é o maior livro que eu já li. Você pode E eu dizer lembro, que essa assim, foi sua transição, então, né? é, foi exatamente a minha transição, que eu falei, caramba, os livros são grandes. Assim, é um livro de adulto. E eu lembro que eu gostava muito de ir em livraria. Eu ainda gosto, mas quando eu era pequena, aqui em Caraí tem uma galeria que é o Tiffany, que é mais recentezinho, só que antes era uma livraria. Eu era apaixonada por lá, eu ia pra lá direto, eu adorava. Eu com minha avó ficava sentada vendo os livros, falando, caramba, muitos livros, muitas histórias, muitos mundos diferentes. Ai, que legal, muito legal. É, deixa eu lhe perguntar mais uma coisa. É, em que momento você se descobriu assim leitora mesmo? Que você olhou pra você e falou: caramba, eu sou uma leitora. Eu acho que quando eu saí da creche e entrei pra uma escola, uma escola assim. Minha creche era muito pequena, tipo, eu saí do primeiro ano, tinham 12 crianças e todo mundo morava perto, era uma coisa muito pequenininha. E aí eu fui pro Guarujá, que era uma escola 30 vezes maior que minha creche, com uma sala de 28 alunos, com, com pátio, com biblioteca, com um bando de coisa. E eu ficava olhando e falando, cara, e a gente tinha livro para ler, a gente tinha todo, toda semana a gente fazia uma ciranda, cada um tinha que escolher um livro para ler, para entregar na semana seguinte. Então, quando eu mudei de escola foi quando assim, eu me vi num mundo com mais livro, mais do que eu imaginava que realmente teria. Você falou da sua infância que você sempre leu, mas por que exatamente que você lia? Era algo que vinha de você? Era incentivado pelos seus pais? Eram projetos da escola? Como que isso se deu? Quando eu era menor, acho que era mais uma coisa que eu queria fazer, porque eu fui assim, eu fui a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha. Minha família é relativamente pequena. Eu fui assim, eu fui ter uma segunda pessoa, assim, um primo de primeiro grau, eu já tinha 8 anos, então foi uma diferença muito grande. Foi um tempo que eu fiquei assim, era mais eu, minhas avós, meus pais, minha tia. Então, eles faziam mais assim, o que eu queria, eles faziam. Aí, tinha livros lá, eu ficava, tem livro, tem DVD, tem CD, mas eu nunca fui muito chegada a ficar vendo filme, a ficar sentada vendo uma coisa só, que eu não conseguia.
queria fazer mais coisas. Acho que o livro foi uma coisa que me parava. Eu ficava sentada, eu ficava assim, são páginas diferentes e são coisas diferentes. Eu acho que quando eu era menor, assim, acho que era mais. Eu acho que era mais uma coisa minha. E eu passava na banca, eu via aí, todos os quadrinhos diferentes da Turma da Mônica. Eu falava, caramba, mas é a mesma turma. Como tem tanta história das mesmas crianças? E aí era um Maná, que era um monte de coisa que eu ficava. Meu Deus, é muita história, é muito um mundo muito grande. E aí, quando eu fui ficando, assim, eu fui ficando, sabe, tinha uns 9, 10 anos por aí, eu mudei de escola e aí já tinha biblioteca, tinha projetos literários, então na teoria, era obrigada a ler os livros para fazer os projetos da escola, mas eu ficava obrigada, assim, no início me cansava um pouco, falava, caraca, eu tenho que ler esse livro, era um pouco chato, mas aí, assim, eu fui me apegando, assim, eu comecei a gostar e eu comecei a ir na biblioteca por conta própria, por vontade própria, para pegar os livros que eu queria ler, que eu não era obrigada a ler pela escola, que eu podia ficar quanto tempo quisesse. Se eu fosse lá, falava, eu quero ficar mais uma semana com esse livro. Aí eu ficava mais uma semana. Então, assim, eu podia ter o meu tempo para fazer, para ler o livro que eu queria, na hora que eu queria, sem ter que ler, porque eu tenho que fazer um trabalho sobre. Acho que foi uma coisa que foi, assim, acho que muito graças à escola que eu fui gostando mais de ler. Mas na escola, tinha outras crianças que também gostavam de ler, como você? Vocês conversavam, costumavam trocar livros? Como que era? Eu não lembro assim de tanta gente, mas assim, tinha aquela a febre do Diário de Banana entre os meninos. Eu nunca li todos os Diários de Banana, eu lia um ou outro, mas eu tenho uma amiga desde a época da escola, é ótimo, que saí da escola tem 3 anos, mas da época da escola, que ela gostava muito de ler Turma da Mônica também. Então a gente falava de histórias de Turma da Mônica, ela falava que ela tinha lido, eu falava uma que eu tinha lido, e aí também tinha um livro para os garotos, tinha Diário de Banana, e para as meninas tinha Diário de uma Garota Nada Popular e Go Girl. A gente ficava falando desses livros, a gente pegava, a gente queria competir para ver quem tinha mais livro, para ver quem tinha lido mais coisa. Aí tinha muita parte de competição para ver quem tinha lido mais coisa, para ver quem sabia mais a história e conhecia mais personagem. Mas a gente conversava, a gente até na escola tinha uma festa de culminância no final do ano, e teve um ano que a gente ia fazer uma peça sobre o livro que a gente tinha lido durante o ano. E aí isso influenciava muito a gente querer ler, pra gente querer, eu quero ser tal personagem, mas eu quero fazer esse. E a gente queria fazer, porque a gente via o livro se tornando realidade pra gente, no nosso mundo. Então você lia bastante na escola com seus amigos, lia na casa das suas avós, mas e na sua casa? Tinha muitos livros aí? Tinha livros seus ou só livros dos seus pais? Onde eles ficavam guardados? Quais livros? Quando eu, quando eu era menor, eu morava em outro apartamento. Eu não lembro muito de ter tanto livro, mas pode ser por uma falta de memória minha mesmo, porque eu era muito pequena. Mas quando eu vim pra cá, aqui já tem, assim, muito mais livros. Meus pais são médicos, então tem muito livro, assim, anatomia, anestesia, muito livro de medicina, que eu ficava olhando, isso de negócio, assim, um calhamaço em inglês, em português, eu ficava olhando assim, gente, mas pra que tem livro disso? Pra que serve isso? E aí também, mas tinha assim, uns livros mais antigos, assim, tinha Harry Potter, que meu pai lia, tinha os livros da minha mãe, e os meus livros eram pouquinhos, porque eu tava assim, o que eu quero ler? O que eu vou gostar de ler? Então, assim, eu tinha uns 5 livros, assim, quando eu mudei pra cá, mas todos ficavam, assim, disponíveis para quando eu quisesse ler, eu podia pegar, sentar e ler qualquer livro. Eles ficavam na sala, assim, expostos, ainda ficam expostos para quem quiser pegar para ler. A gente não tem esse problema de, não, esse é meu livro, você não vai ler, você não vai rabiscar meu livro, você não vai colocar post-it no meu livro, você não vai escrever. Não, a gente é muito assim. Minha mãe fala, Clara, quer ler? Vai, pega, pode ler à vontade. Fica aí, depois você guarda no lugar para não ficar perdido. É todo mundo muito tranquilo com isso. Entendi. Na sua infância, então, os livros que marcaram foram Marcelo, Marmelo, Martelo e Gibi, que você lia muito, mas na adolescência, quais foram os livros que mais te marcaram?
Pro lado bom e pro lado negativo também. Eu sou a pessoa que nunca li todos os livros de Harry Potter. Acho que eu nunca nem consegui ler, nunca nem li acho que o primeiro livro. Não sei se é o primeiro, mas nunca li completo. E agora eu tô com essa vontade, mas na adolescência eu nunca tinha lido Harry Potter, porque eu ficava assim, meu Deus, é muito livro. São 7 livros, eu ficava, nossa, é muita coisa, eu não vou ler isso. Mas aí eu lia muito John Green, eu adorava, eu falava, meu Deus, John Green maravilhoso, melhor Foi escritor uma do febre, mundo. né? Foi uma febre, a Culpa das Estrelas foi uma febre, eu li 5, 6 vezes a Culpa das Estrelas, vi 200 vezes no cinema, foi assim, meu Deus, John Green, maravilhoso. E tem os livros assim, mais clássicos, que a gente tinha que ler na escola. Assim, alguns me deixaram meio. Eu ficava meio irritada lendo, que eu ficava, ai, não quero ler isso, não tô afim. Dom Casmurro foi um livro que, assim, eu sinto que é um livro, ou você ama, ou você odeia, porque você não tem mais paciência. Eu fui a pessoa que odiou, que eu tenho que ler por fora da escola. Porque quando eu lia na escola, eu ficava, cara, não aguento mais ler isso. Não repetição assim, é muito, meu Deus, cara, relaxa, calma aí, vamos com calma. Eu acho que E para adolescente, quando se tem a obrigação de ler, o livro a gente já olha o livro fica com outro insuportável, fica jeito. insuportável. Porque eu ficava olhando e falava, cara, pra que eu quero ler? Eu não quero ler isso, eu não escolhi ler isso. Não olhei e falei, não, esse vai ser o livro que eu vou ler. Não queria isso. Então, assim, tem uns clássicos que me deixaram meio que inferno. Por quê? E aí eu tô assim, eu tenho que dar uma segunda chance, porque eu acho absurdo eu ficar falando que os clássicos são ruins. Eles não são ruins, eu que não tinha paciência pra ler. Eu acho que tudo tem seu tempo. Então, às vezes, você Exatamente. lê aquele livro e você pode ler o que você quiser. Mas eu acho que existem momentos para aquelas leituras. Então, realmente, Exatamente. dar uma segunda chance é importante. Ainda mais quando você é jovem, e aí você tem a data certa para você ler, parece que o livro é interminável. Você Exato. nunca vai conseguir, enfim. Aí você tem que fazer prova Mas de livro, aí você olha e fala, cara, mas pra que eu quero fazer uma prova sobre isso? Não tem sentido, eu quero ler pra ler. Não, é mas porque eu tenho que quando você gravar toda a lê, frase pra saber das coisas. É chato. Fica quando você lê maçante. para uma prova, você busca no texto o que o professor quer de você. Você não Uhum. lê e agrega o conteúdo para sua vida. Então, enfim. Mas hoje em dia, você continua lendo? Quais são seus gêneros preferidos, autores preferidos, formato de livro que você mais lê? Eu continuo lendo, assim, quando começou a pandemia, eu me presa em casa. Fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Que eu não aguento mais aula da faculdade, não aguento mais nada, o que eu vou fazer? E aí começou promoção da Amazon, promoção do Submarino, e aí eu fui igual uma maluca, comprando, comprando, comprando. E aí minha mesa, não era mais mesa, virou minha estante de livro, de tanto livro que foi chegando. E aí eu continuo lendo, assim, a cada ano eu tô tentando aumentar um pouquinho a minha meta de leitura pra voltar a ler, porque assim, eu fiquei no ano do vestibular sem ler. Eu lia os livros que a prova pedia, pronto, era isso. Eu não lia nada além disso, não fazia nada além disso. Era muito difícil eu sentar e ficar lendo um livro assim, ah não, esse livro parece legal, vou ler, vou desestressar. Não fazia isso. Aí de 2020 pra cá, eu falei assim, não, vou tentar ler um livro por mês, vamos ver como é que vai. Aí tinha mês que conseguia ler 2 livros. Aí eu fui tentando, aumentando minha meta uns pouquinhos, então eu continuo assim, lendo muito mais do que eu lia antes. Eu gosto muito de ler romance policial, literatura policial, essas coisas de quem matou, por que matou, onde matou, como ninguém sabe que matou, que vai aguçando curiosidade. E aí eu não consigo parar de ler. Eu gosto dos livros que me fazem assim, continua lendo, continua, vai. Gosto desses livros assim. Então, um autor que eu comecei lendo, que foi me interessando, foi um autor francês, é Michel Boussy. Ele tem, acho que agora ele tem 3 livros traduzidos para o português só, e eu ficava assim, meu Deus, eu preciso de mais coisa. E aí, eu li 2, e eu ficava assim, caraca, meu Deus, muita coisa está acontecendo. São livros que te fazem pensar muito. E eram coisas que eu queria, assim, quero pensar, eu quero ler, mas eu quero entender o que eu tô lendo, quero entender
os motivos, eu quero entender o porquê do que tá acontecendo. E um autor que eu descobri ano passado foi o Rafael Montes, que ele também escreve muito literatura policial, assim, algumas bem pesadas, mas assim, eu fiquei apaixonada, eu li um livro dele, e pronto, peguei todos que tinham dele, li todos os livros dele, fiquei completamente apaixonada, mas assim, eu leio todos os gêneros, tudo que me falar, lê, eu vou falar, tá bom, vou dar uma chance. Eu não gostava de romance, não gostava desses clichês de, ele olhou pra ela, amor à primeira vista, apaixonou. Mas eu entendi que tem vezes que eu preciso disso. Eu preciso de um livro que me deixe com o coração quentinho no final, que eu fique, que bonitinho. O amor tá aí, o amor existe, o amor está no ar. Eu precisava de uma coisa assim. Então, eu tô dando uma chance pra tudo. E eu me inscrevi no ano passado num clube literário, a Legal. PEG. E aí, todo mês chega um livro diferente. No início eu fiquei atordoada. Falei, gente, como é que vai chegar um livro todo mês? Eu não consegui ler um livro todo mês. Pelo amor de Deus, tô na faculdade, não tem como eu ler um livro todo mês, não. Que loucura eu tô fazendo. Mas aí eu parava e falava, cara, calma. Não tem problema eu não ler um livro todo mês. Mas tem vezes que eu vou ter que parar de fazer um trabalho e falar, vou ler, porque senão eu vou matar alguém. Então eu sentava e ficava lendo. E eram livros de gêneros completamente diferentes. Cada livro era sobre uma coisa, sobre um assunto muito, assim, que atualmente, assuntos que se encaixam atualmente, que assuntos antigos, que continuam sendo importantes. E eram livros diferentes que no final eu acabava e falava, cara, se eu chegasse numa livraria e eu olhasse o livro, eu não compraria. Mas assim, pegando só assim, nossa, eu olhava e falava, não compraria nunca um livro desse, tá maluco, lê isso. Aí eu terminava de ler e falava, caraca, eu precisaria comprar esse livro, eu preciso que todo mundo leia esse livro. Então foi assim, a cada livro que eu vou lendo, eu vou ficando mais assim, meu Deus, próximo, mais. Eu vou ficando mais aguçada pra ficar lendo mais coisas. Legal. Mas você falou da tag, né? Que os livros chegam mensalmente na sua casa. E você ficou aflita de saber se ia conseguir ler ou não, se ia dar conta. Você é o tipo de leitora que costuma colocar meta? Você cumpre as metas que você põe? Você costuma fazer lista de livros para ler no mês? Como funciona? Em 2020 eu comecei colocando assim, vou ler 12 livros. Só que assim, eu comecei a ler mesmo em outubro. E aí, assim, eu li 4 livros em outubro. Foi um mês que eu não sei por que eu comprei um livro e falei, caraca, adorei esse livro. Eu li 400 páginas em 3 dias e falei, caraca, é isso. Esse livro que eu quero, vamos lá, vou voltar a ler. Então, assim, eu tinha lido, sei lá, uns 4 livros até outubro. Aí de outubro para dezembro eu fui e li 14 livros. Aí eu coloco uma meta pro ano. Ou assim, quando eu tô de férias, em janeiro do ano passado, eu falei, vou tentar ler 1000 páginas esse mês. Vamos ver como é que vai ficar. Mas assim, eu não fico, meu Deus, eu tenho que cumprir a meta, eu preciso ler 1000 páginas esse mês, eu tenho que fazer. Eu não fico assim, vou tentar ler 1000 páginas, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que eu vou achando interessante, vamos ver se eu vou continuar. Se eu tiver saco cheio do livro, eu vou parar, não vou me forçar a ler, porque eu preciso bater essa meta, eu preciso cumprir essa meta. Então, assim, eu vou colocando assim, mais metas que eu sei que são coisas plausíveis. Eu não boto nada irreal, porque senão eu sei que eu vou ficar irritada comigo mesma se eu colocar uma coisa assim, vou ler 50 livros esse ano. Eu sei que eu não vou conseguir. Porque aí eu vou começar a ler assim, o livro, vou abrir a página, vou passar o olho, vou passar o olho, vou passar, só pra cumprir meta. Eu acho coisas muito reais, não dá pra colocar na minha meta. Eu coloco umas coisas mais assim, um livro por mês, 2 livros por mês, vou colocando uns negócios mais assim, até vendo um calendário de faculdade, eu sei que esse mês eu vou ter muito trabalho. Então vou pensar em ler, vou tentar ler pelo menos 10 páginas por dia para desestressar, para botar minha mente em outro lugar que não seja trabalho, que não seja computador. Então, assim, eu vou tentando adaptar as minhas metas ao que é possível no momento. E uma última questão sobre os seus hábitos de leitura. Onde você costuma ler? Você lê em casa, na sua cama, no sofá, no transporte público? Quanto tempo você costuma dedicar à leitura? Eu geralmente leio no meu quarto, assim, exatamente nessa posição que eu tô, eu fico lendo da cadeira.
Porque às vezes assim, eu vou ler na cama, aí eu começo a ficar com sono. Não é nem porque o livro é chato, é porque eu falo cama, quentinho, confortável, acho que eu vou dormir. Aí eu gosto de ler na minha cadeira. Aí eu vou assim, mudando de posição, eu não fico sentada assim, lendo toda hora. Aí eu viro pra janela, boto o pé na janela, leio toda esticada, leio toda torta, leio sentada no chão, mas eu gosto de ficar no meu quarto. Às vezes assim, eu tento ler pelo menos umas 10 páginas por dia, só pra não ficar sem mexer no livro, porque eu quero tentar ler, tentar continuar lendo um pouco mais, porque se deixar, eu esqueço do livro. Às vezes eu passo tanto tempo no celular e falo, caramba, eu tava lendo um livro. O que aconteceu? Então eu tento ler pelo menos umas 10 páginas, mas eu não tenho muito, assim, tem dias que eu sento, eu leio 200 páginas. Aí tem dia que eu sento, eu leio meia página, porque eu não tô com muita cabeça. Eu eu vou variando muito nessa questão. Eu não sou a pessoa que, não, vou ficar 10 minutos aqui, vamos ver quantas páginas eu leio em 10 minutos. Eu vou lendo o que vai me dando vontade, até eu continuar prestando atenção. Porque quando eu paro de prestar atenção, eu falo, deu, não vou conseguir olhar mais, não vou conseguir focar no que eu tô lendo, vou começar a ter dúvida, vai surgir personagens que eu não sei quem é, então vou dar uma parada, vou dar uma descansada. Você falou que na pandemia, assim, os livros foram seu refúgio, né? Você conseguiu ler mais do que você estava lendo. Qual ou quais livros te marcaram mais e o porquê te marcaram? Um livro que, assim, um livro que me marcou, mas me marcou porque foi que meio que me tirou de uma ressaca da vida, basicamente. É um livro com nome bem controverso para isso, que é Suicidas, do Rafael Montes. Ele me marcou mais por uma questão de, sim, foi que eu, quando voltei a ler. Eu comprei o livro, passei na livraria e falei, vamos ver o que é isso. Suicidas, nome diferente para livro. Eu não achei atrativo pelo nome. Falei, cara, Suicidas, nome pesado? Vamos ver o que vai ser. Me marcou porque foi quando eu voltei a ler, voltei a ficar assim, meu Deus, livro. Foi quando eu voltei a ficar. Voltei pro meu mundo que eu gostava. Mas 2 livros que me marcaram muito foi a Biblioteca da Meia-Noite, que, assim, tem uns gatilhos nele, mas fala muito de uma coisa que eu penso muito, e se eu tivesse feito uma coisa diferente, se eu tivesse virada à direita e não à esquerda, fala de uma vida assim, de como seria viver em multiversos, de como sua vida seria se você tivesse feito uma escolha diferente. E, e é sempre assim, a personagem buscando pelo que seria a vida ideal, a vida perfeita para ela. E é o que eu vejo assim, eu dentro desse padrão de tentar fazer tentar buscar a perfeição em tudo que eu tô fazendo, em tudo que vai acontecer tem que ficar perfeito, vai ficar perfeito, eu quero a vida perfeita. E é muito disso, e não necessariamente é necessário isso, eu fui entendendo isso, eu vou lendo, eu fui entendendo assim, cara, não vai ser assim, não tenta botar umas coisas muito perfeccionistas que não vai ser assim, não, você vai se decepcionar depois, não tenta focar na perfeição, tenta focar no que você consegue fazer, no que você pode fazer. E outro, Somos Todos Adultos Aqui, que fala, não é spoiler, fala de uma mulher, ou de uma senhora que ela viu um acidente de uma pessoa que ela conhecia na frente dela. E aí foi sei lá, abriu o olhar dela pra vida dela. Ela foi entendendo que ela não era a mãe que ela queria, que ela sempre quis ser, ela não foi a avó que ela sempre quis ser, ela não estava presente na vida dos filhos como ela queria realmente estar presente. E você vai lendo, você vai vendo conflitos familiares que você vai assim, caraca, eu consigo relacionar isso com a minha família, eu consigo entender que as relações familiares não são tão perfeitas, que não existe de assim, não, só porque é família você tem que amar, você tem que aturar, é família, desculpa porque é família, não, que todo mundo é imperfeito, todo mundo guarda segredo da família, todo mundo fala que é um livro aberto porque é família, mas também não é um livro fechado, é um livro que você guarda os seus segredos para você. E ela queria estar mais presente na vida dos filhos, mas ela nunca tinha feito isso ao longo dos anos. Então ela não sabia como começar a fazer isso. E aí ela queria, mas ela também guardava segredos para ela mesma e ela queria contar para todo mundo.
queria ver qual seria a reação dos filhos, ela contando tudo o que aconteceu. Ela queria saber da vida dos filhos, mas os filhos estavam assim: cara, você nunca foi uma mãe pra gente. Como é que você quer que eu seja um filho pra você se você nunca foi uma mãe pra mim? Era uma relação familiar que eu falo, cara, é exatamente isso. Não necessariamente a sua vida familiar tem que ser perfeita. Cada um tem seus erros, cada um tem seus acertos e vambora, vida que segue. A gente vai tentando melhorar com o tempo. Não é na hora que se melhora, é uma relação que é ao longo do tempo, não é uma coisa instantânea. Eu fui me marcando essa coisa de relação, até porque tá preso em casa com pai, mãe, irmã. Então, assim, é uma coisa que estava muito presente no momento. Você disse que conseguiu voltar a ler com mais frequência, né? Por que você acha, você enxerga o porquê de você ler com frequência, assim, o desejo de você continuar lendo? Eu assim, até poderia falar uma coisa assim, clichê do, o livro me permite ir para um outro universo, me permite fugir. Tem isso também, de fuga, de outra realidade. Mas também tem, acho que assim, eu sou muito curiosa, então eu gosto de saber o que vai acontecer no final. Às vezes eu começo o livro querendo saber o que vai acontecer no final, então eu já vou assim, lendo pra ver o que tem no final. Eu vou assim, eu pego um autor, gostei de um livro dele, eu começo a pesquisar sobre ele, começo a pesquisar sobre os outros livros, e eu vou querendo ler mais e mais e mais pra ver como é que é a vida desse autor, como é que esse autor escreve, como a crítica lida com esse autor. Acho que eu vou porque eu não sei, vai virando, às vezes vira uma compulsão, assim, eu quero ler e ler e ler, e vai virando um vício, que assim, tem vezes que eu leio um livro em um dia, e minha mãe fala, você lê, você não faz a mínima ideia que você tá lendo, né? Eu tenho certeza. Aí assim, eu falo, não, eu consigo te contar a história inteira. Mas tem vezes que eu leio um livro em 2 meses, e aí eu chego no final e me perguntam, sobre o que é esse livro? Eu falo, não sei. Eu genuinamente não faço mais a mínima ideia. Eu li, passou um dia, acabou, sumiu da minha cabeça sobre o que é, e eu não consigo mais te contar. Mas eu sei que é muito bom, eu recomendo. Mas além dessa história de viajar, é uma questão de muita curiosidade, de querer ir descobrindo por que o autor começa com essa ideia, por que o autor decidiu escrever sobre isso, sobre um tema completamente não, uma coisa não muito normal, que a gente não está acostumado a ler. É mais só pela diversidade assim, de assuntos. Ana, você acha que a leitura nos torna pessoas melhores? Você acha que ela tem essa capacidade? Assim, eu acho que pode tornar pessoas melhores, tipo, melhores eu comigo mesmo, mas não acho que assim, melhor do que outra pessoa, acho que não sou melhor que ninguém por eu ler tal livro e uma pessoa não lê. Eu acho que a gente pode tornar melhor consigo mesmo, dependendo do livro que a gente lê. Assim, tem muito livro de autoajuda que te ajuda a se tornar uma pessoa melhor com você mesma, mas acho que se tornar uma pessoa melhor que o outro, eu leio Machado de Assis, eu leio fanfic, acho que isso não torna ninguém melhor, acho que não faz diferença. Se você está feliz com o que você está lendo, você já está melhor porque você está feliz com o que você está fazendo na situação. Não acho que nada muito te torna superior a ninguém no quesito leitura. Tem algum livro assim que você gostaria de ler, que está na sua lista, no top da sua lista, que você ainda não leu? Tem Crime e Castigo. Aí eu olho e eu penso, um calhamaço, 600 páginas de livro. Aí eu já começo a pensar, será? Aí eu fico nessa de, vou começar. Aí eu leio só uma introduçãozinha. Aí eu paro. E Ensaio sobre a Cegueira, que eu já comecei a ler quando eu devia ter acho que uns 16, 17 anos. Não entendi, não consegui me adaptar ao modo de escrita do José Saramago, aí eu parei e falei, cara, não faço a mínima ideia, eu tô lendo a mesma página 5 vezes e eu ainda não entendi o que tá escrito aqui. Acho que eu vou esperar um pouco pra entender melhor o que tá acontecendo. Você recomendaria algum livro para uma pessoa que se sente infeliz ou que está prestes a morrer? Algum livro para essas duas pessoas, assim? Para uma pessoa infeliz, eu recomendaria ler Alto da Compadecida, que sim,
é um dos livros que eu sou apaixonada pelo livro, tanto pelo filme. Eu acho que, eu não sei, mas é um livro que me deixa feliz. Só de pensar no Auto da Compadecida me deixa feliz. E A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Ah, Porque acho que, independente de toda a situação, eu acho que é um livro que você começa a pensar mesmo assim, toda a situação da personagem, com o que está acontecendo na vida dela, e o que vai acontecer no final. Acho que você vai meio que, assim, não se relaciona diretamente, mas você vai começando a pensar no que, no que realmente vale a pena, o que não vale a pena. E para uma pessoa que está prestes a morrer, eu recomendaria Suicidas. Que é um livro, assim, instigante. Não sei. Foi a primeira coisa que eu pensei, foi Suicidas. Você falou morrer, eu pensei Suicidas. Não sei, é um livro instigante. Talvez a Biblioteca da Meia-Noite também, que é um livro que faz pensar em outras vidas, em outras oportunidades. E um livro que eu li Os 100 Anos de Margot e Helene, que é um livro que se passa no hospital, que são duas, é uma senhora e uma menina que estão presos no hospital há muito tempo por doença, e na teoria elas estão prestes a morrer também, e vai passando a história da vida delas, uma senhora de eu sou péssima em matemática, 83 anos e uma menina de 17. Então, a menina de 17 conta o presente dela, a senhora vai contando todo o passado dela, tudo que foi acontecendo. Acho que ele lida bem com a situação da morte também. E para finalizar, assim, para você, qual é o futuro do livro? Eu acho que essa pergunta é muito legal fazer para alguém que é leitora mesmo, que mostra seu interesse pelo livro. E eu acredito, pelo jeito que você falou, eu pensei muito nos livros físicos. Então, qual é o futuro do livro para você? Eu achava que o livro ia, assim, ia acabar, ninguém mais, assim, da minha idade, assim, mais novos ia continuar lendo, que era uma coisa assim, ninguém ia fazer mais. Mas atualmente o que eu mais vejo são pessoas começando a ler, voltando a ler, principalmente pelo TikTok, assim, as pessoas sendo muito influenciadas a ler. Assim, tendem a ser os mesmos livros, mas estão voltando a ler, estão voltando a ter esse interesse pela leitura, até para ficar em dia, assim, das conversas de todo mundo fala de tal livro, e você vai ler tal livro porque está todo mundo falando sobre. Então, acho assim, o interesse pela leitura foi voltando, mas tem essa questão do livro físico e do Kindle, ler do no livro digital. telefone, coisa assim. É isso aí. Eu não me adaptei, não consigo. Preciso ter na minha mão. Mas eu tô vendo, assim, cada vez mais as pessoas lerem, ter uma leitura digital porque os livros são mais baratos, são mais acessíveis. Eu acho que a leitura digital vai crescer muito mais. Acho que os livros físicos, eu não sei se vão crescer tanto mais quanto eles já cresceram ao longo dos anos, mas acho que os livros digitais vão crescer muito mais, talvez se tornarem mais, não famosos, mas assim, ganhar uma importância tão grande quanto os dos livros físicos. Ana, eu queria te agradecer. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Ouvir você Obrigada, falar do Ana. seu gosto pela leitura foi muito bom. Obrigada a vocês Obrigada. pela entrevista. Eu adorei as perguntas. Eu gostei muito de pensar assim, até sobre o passado com os livros. Eu gostei muito de relembrar essas histórias. Obrigada, Ana. Tchau. 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 Tchau.